Mariana Costa havia acabado de se transferir para a Escola Estadual do Bosque, localizada na periferia de uma grande cidade brasileira. Ela vinha de um bairro difícil, do qual a maioria dos colegas só comentava em voz baixa. Um lugar onde se aprendia depressa que responder aos adultos podia te colocar em apuros e que parecer frágil era um convite para ser agredido. Mariana era batalhadora, mas os valentões não viam isso. Para eles, ela era apenas uma menina negra, quieta e vulnerável, um alvo perfeito para suas brincadeiras cruéis. Assim, começaram a atormentar Mariana dia após dia, até que, numa tarde, eles apareceram com uma tesoura e um plano para provocá-la. Risadas ecoaram pelos corredores, e alguém afirmou que era apenas uma brincadeira. O professor desviou o olhar, o ambiente ficou silencioso. Mas Mariana não se calou. Eles imaginavam que ela era frágil e que simplesmente aceitaria, mas estavam totalmente enganados. Antes de prosseguirmos, deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever. O sol brilhava intensamente naquela segunda-feira, tingindo o céu de um azul pálido e indiferente que fazia a cidade parecer estéril, como se tudo ali tivesse sido cuidadosamente planejado e limpo antes do primeiro sinal da aula. Mariana estava sentada no banco de trás do carro da mãe, observando enquanto fileiras de casas quase idênticas passavam pela janela. Cada uma com seus jardins bem cuidados e carros reluzentes, como se competissem para ser a melhor. Sua mãe mal falava durante o trajeto e Mariana já estava acostumada com o silêncio. As refeições eram feitas sem conversas. As portas se fechavam com um tilintar frio, uma frieza que não vinha do clima. Ao chegarem ao pátio circular da escola, o prédio se erguia imponente e moderno, com faixas penduradas sobre a entrada que diziam "Excelência pela comunidade". Mariana demorou um pouco mais do que o planejado para absorver aquelas palavras. Seu maxilar se contraiu e os dedos apertaram o puxador gasto da porta. A mãe ajustou o espelho retrovisor, passou um pouco de batom e murmurou: "Você vai se sair bem", sem dar um abraço, sem um olhar caloroso. Apenas um aceno para a escola e o suave toque dos dedos no volante, como se já pensasse nas tarefas do dia. Quando Mariana saiu do carro e a porta se fechou suavemente atrás dela, ela ficou parada por um instante, observando os alunos que invadiam a entrada. Mochilas penduradas de qualquer jeito, celulares brilhando e risadas que pareciam indicar amizade de longa data. Ninguém a olhava diretamente, mas ela sentia cada olhar de soslaio e cada sussurro, mesmo que não fossem ouvidos claramente. Ajustou a alça de sua mochila, ergueu levemente a cabeça e entrou no prédio como se nada importasse. Logo de cara, o que mais a surpreendeu foi o cheiro. Não o odor forte de desinfetante e metal que ela conhecia bem, mas um aroma suave, de limão, como se o ar tivesse sido preparado especialmente para aquele lugar. Os corredores eram largos. Os armários estavam pintados em 2 tons de azul, e o piso brilhava tanto que refletia os forros brancos do teto. A escola era um mundo totalmente diferente. Em alguns cantos, havia um silêncio desconcertante. Em outros, ruídos exagerados. Tudo parecia meticulosamente organizado, como um labirinto onde todos já conheciam o caminho, menos ela. Na sala de aula, a professora de turma, a senhora Carla, cumprimentou-a com um tom que soava um pouco excessivamente doce. "Bem-vinda, Mariana. Dizem que temos aqui uma garota forte." Havia algo no jeito que enfatizou "forte" que fez Mariana querer sair correndo dali imediatamente. Sem reclamar, ela se acomodou no canto de trás, encarando um caderno em branco, enquanto vozes abafadas de outros alunos flutuavam pelo ambiente. As primeiras aulas passaram como um borrão.
Os professores apresentavam o conteúdo e os colegas a observavam como se ela fosse um animal exótico em um zoológico. Na hora do almoço, Mariana caminhou pela cantina como se estivesse adentrando território inimigo. As mesas já estavam tomadas por grupos de amigos que riam e conversavam animadamente, como se pertencessem a um mesmo mundo. Ela encontrou um lugar vazio na extremidade e se dirigiu até lá, apenas para ver que alguém já se sentara poucos instantes antes. Não houve pedido de desculpas, apenas um olhar que durou demais. Ela se deslocou novamente e, finalmente, se acomodou sozinha em uma mesa perto da saída, almoçando em silêncio. Foi então que ela avistou pela primeira vez um grupo de rapazes. Um jovem chamado João, acompanhado pelos amigos Pedro e Rafael. Eles andavam como se dominassem o ambiente. Um jeito de caminhar que parecia ter sido passado de geração em geração, pois sempre se dizia que eles eram o padrão. Seus olhares percorriam a cantina, avaliando o que os divertiria no dia, e quando João fitou Mariana, houve um brilho de reconhecimento. Não algo que dissesse, eu te conheço, mas algo que sugeria, já vi alguém como você. Antes, o sorriso de João era fino, seus dentes excessivamente perfeitos, e ele cutucou Rafael, que soltou um assobio contido, como se compartilhassem um segredo. Mariana não desviou o olhar, ficou encarando, impassível, até que eles seguiram seu caminho. No dia seguinte, as provocações começaram de maneira sutil. Alguém esbarrou em seu ombro com mais força do que o necessário no corredor. Outra pessoa derrubou seu lápis da mesa com um movimento descuidado, enquanto risadinhas e sussurros, palavras como vulgar e cheia de atitude, ecoavam. Mariana não respondeu, manteve as mãos juntas no colo, o olhar fixo no relógio, e deixou sua mente voltar aos reflexos automáticos que aprendeu para se proteger, como encolher os ombros, mudar de posição e prestar atenção, a passos apressados. Ela tinha prometido a si mesma que não lutaria, nem ali, nem em nenhum outro lugar. Mas havia algo no ar, algo que sussurrava lentamente que aquilo não acabaria até que alguém dissesse, basta. Parecia que até as paredes haviam decidido que Mariana Costa não pertencia àquele lugar e fizeram questão de deixar isso bem claro. Aos poucos, uma mensagem silenciosa se formava. Você não se encaixa aqui. Na aula de ciências, depois que Mariana respondeu corretamente a uma pergunta, um colega bufou desdenhosamente e murmurou. Isso se aprende no morro mesmo. Mariana parou, o lápis pairando no ar, e continuou a escrever sem se virar. Pedro, que proferira o comentário, inclinou-se para Rafael e riu, diretamente da periferia, resolvendo equações. Rafael soltou uma risada. Talvez ela tenha trocado alguma droga por cálculos. Mariana ouviu cada palavra, mas permaneceu inabalável. Ela já sabia que, às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer insulto. Batia levemente com o lápis na mesa, como fazia quando costumava bater os punhos no concreto, antes que seu primo Davi a fizesse se controlar. 1, 2, sempre frio. Ignorar os insultos só os tornava mais ousados. Na aula de educação física, a situação piorou. Durante um jogo de basquete, Pedro passou por ela em alta velocidade enquanto corria para pegar a bola e empurrou-a com tanta força que ela quase caiu. Cuidado aí, princesa, zombou enquanto passava. Mariana se segurou, endireitou-se devagar e o encarou com firmeza. Isso não é nem engraçado, disse ela, com uma voz baixa e controlada, sem raiva, mas sem admitir a derrota. Pedro piscou. Você não acha isso engraçado? Completou, voltando-se para trás, bem alto o bastante para ser ouvido. Foi a primeira vez que ela respondeu, e esse pequeno gesto quebrou a tensão no ar como se cristalhasse. Pedro permaneceu parado, com um sorriso tímido no rosto, enquanto Rafael soltava um "oh" contido.
João, que sempre se mantinha próximo, mas nunca muito perto, inclinou a cabeça e observou com um sorriso leve, sem rir, apenas como se achasse algo interessante. Após as aulas, enquanto caminhava para seu armário, João se aproximou, quase como se fosse combinado. "Você tem uma língua afiada", comentou de forma descontraída. Mariana continuou andando sem desviar o olhar. "E você não usa a sua muito, né?" replicou ela. João riu suavemente. "Então é isso? Uma novata tentando se mostrar?" "Não estou tentando nada", respondeu Mariana com o olhar fixo à frente. "Não sou nova, só me mudei." João estalou a língua. "De onde veio?" ela perguntou, mas ele apenas murmurou. "Aposto que não era tão chique quanto aqui." Mariana o encarou com firmeza, seu olhar afiado como sempre. "Nem por perto", murmurou João, seu sorriso esmorecendo um pouco antes de se afastar com um leve riso e as mãos erguidas, como se estivesse apenas brincando. "Tá bom. Garota durona, vamos ver quanto tempo essa sua chama vai durar." Na manhã seguinte, quando Mariana abriu seu armário, encontrou-o abarrotado de pedaços de papel rasgado, recortes de antigos anúncios e páginas arrancadas de cadernos. À primeira vista, parecia algo aleatório, mas ao juntar os pedaços, ela percebeu que havia sido escrito com uma caneta esferográfica preta, com palavras grosseiras espalhadas pelas bordas. "Volta para onde você veio. Ninguém te quer aqui." Mariana ficou imóvel enquanto os papéis caíam ao chão. Alguns colegas olharam de relance, mas ninguém fez nada. Uma menina desviou o olhar rapidamente, outra soltou uma risada e apressou o passo. Mariana se agachou, recolheu os papéis com uma mão, enfiou-os fundo na mochila e fechou o armário com um clique lento e decidido. Ela não denunciou o fato. Ainda não, mas sabia que alguém tinha testemunhado. Mais tarde à tarde, enquanto esperava o ônibus próximo às colunas de tijolos sombreados da entrada principal, uma voz calma cortou o silêncio. "Você está bem por aqui?" Ao se virar, Mariana avistou o diretor, o Sr. Henrique, um homem alto, bem apessoado, com a pele tão escura quanto a do pai dela e olhos que pareciam contar histórias inteiras. Ele vestia um terno escuro e exalava uma autoridade serena, fruto de anos de saber quando falar e quando o silêncio era a melhor resposta. Mariana apenas acenou levemente. "Estou bem", disse ela. "Tem certeza de que não está invisível?" perguntou ele, suavemente. "Eu nunca disse que era invisível", replicou Mariana. Ele sorriu timidamente. "Não, você não disse, mas eu já vi esse olhar antes." Erguendo uma sobrancelha, ela perguntou: "Que olhar é esse?" "O olhar que diz: eu sei exatamente até onde posso aguentar antes que alguém perceba que você não é de se brincar." Os lábios de Mariana se contraíram levemente. "Isso é bem preciso", comentou. "Já vivi muitas coisas", respondeu ele, "e não sou novato aqui." Ela o observou mais uma vez. Um homem cuja calma era como uma armadura, não oferecendo pena, mas respeito verdadeiro. Mariana acenou discretamente. "Se alguém ultrapassar o limite e você quiser que eu registre, venha até mim. Eu cuido disso do jeito certo." "E o que é do jeito certo?" "Do jeito que eles jamais esperariam." Enquanto o ônibus se aproximava, Mariana deu-lhe um último olhar e disse: "Obrigada." Ele se afastou com um aceno. "Sempre às ordens, senhora Costa." Mariana subiu no ônibus em silêncio, acomodou-se ao lado da janela e sentiu o peso do dia se acumulando sobre seus ombros como um pano molhado. Lá no fundo, algo frio e antigo começava a crescer. Não era medo, nem dor, mas uma resolução endurecida. Pensavam que ela simplesmente absorveria tudo, mas ainda ninguém havia tirado sua força. Naquela quarta-feira, durante um dia que parecia arrastar-se lentamente, com o céu cinza e sem brilho, até mesmo o ar nos corredores parecia ter esquecido como se mover.
Mariana sentiu isso assim que atravessou a porta principal. Era difícil explicar, mas era como se uma carga invisível se apossasse dela. Ela notou os olhares furtivos. Primeiro perto do armário, onde João, encostado na parede de metal, batia no celular. E depois na aula, quando Rafael se virou um pouco e sussurrou algo para Pedro, ambos com um sorriso de cumplicidade. O riso deles, embora baixo, parecia segui-la. E já no quarto período, Mariana começou a contar mentalmente quantos olhares e sussurros a cercavam. Sem nomes, sem empurrões, apenas observadores silenciosos. Então, na aula de artes, quando os alunos tinham liberdade criativa, com cadernos de desenho, tintas, colas e aquelas tesouras do material escolar que pareciam inofensivas, aconteceu. A professora Fernanda conversava em um canto com um aluno sobre portfólios, enquanto outros murmuravam ou olhavam fixamente para seus desenhos, mais focados no relógio do que no papel. Mariana estava sentada no fundo, com a cadeira levemente voltada para a janela, rabiscando linhas suaves em branco em uma folha vazia. Ela não desenhava nada em particular, apenas rabiscava para se distrair. De repente, ela sentiu um movimento atrás de si. Antes que pudesse reagir, ouviu o rápido som da tesoura se abrindo e fechando, seguido por um leve ruído de cabelos sendo cortados e, em seguida, um puxão agudo na sua cabeça. Mariana levou a mão devagar até o cabelo. Sentiu os fios caindo. Seu belo coque, tão bem cuidado, havia sido cortado em parte. Os fios caídos deslizaram pela sua mão, como se também estivessem confusos com o que havia acontecido. Atrás dela, Rafael soltou uma gargalhada. "Ai, meu Deus!" exclamou. Pedro, que estava do outro lado da mesa, quase ofegou. "Você realmente fez isso?" "Cara, isso é muito errado", disse Rafael. Ergueu o pedaço de cabelo como se fosse um troféu e balançou-o um pouco. "Achei que você quisesse se livrar desse peso, afinal o cabelo é pesado, né?" Mariana não se virou. Continuou encarando os fios na mão. A voz de João soou de longe, de maneira teatral o bastante para chamar a atenção de todos. "Caramba, não achei que você fosse realmente fazer isso. Que atitude! Você acha que ela vai chorar?" Mais risadas, suspiros e comentários chocados se espalharam pelo ambiente, como se a crueldade se transformasse em entretenimento. Mariana permaneceu imóvel, olhando não só para o cabelo, mas como se visse algo distante. Seu corpo ficou paralisado, e o som das risadas parecia cortar o ar como vidro quebrado. Rafael se inclinou para sussurrar. "Não leve para o lado pessoal, é só uma piada. Você está sempre tão séria. Pensei que precisava mudar." Foi aí que ela se levantou. A cadeira rangeu, enquanto Mariana se ergue lentamente, virou-se para encarar Rafael e olhou fixamente para o cabelo que ele segurava. Rafael piscou. "Relaxa", disse ele, inseguro. "Você acha mesmo que isso faz tudo ficar bem?" perguntou Mariana, sem demonstrar emoção. Pedro avançou rapidamente para tentar resolver a situação. "Olha, ninguém quer ferir sentimentos. Afinal, é só cabelo, não é?" João, ainda sentado, cruzou os braços e disse: "Você faz uma declaração. Usa o cabelo como se fosse sua armadura. As pessoas vão te testar. É assim mesmo." Mariana respondeu com uma voz calma: "Você realmente acha que é só sobre cabelo?" João sorriu de lado. "Não é mesmo?" Ela deu um passo adiante, depois outro, enquanto o silêncio ao redor se tornava mais denso. Rafael parou de rir e baixou a mão, deixando o cabelo cair no chão. A professora Fernanda, que até então observava, levantou a cabeça. Seu rosto demonstrava confusão enquanto olhava entre eles. "Aconteceu algo aqui?" Mas ninguém respondeu. Com voz baixa e firme, Mariana declarou: "Vocês não têm o direito de me tocar, vocês não podem tirar algo de mim e chamar de piada." Rafael levantou as mãos, tentando se desculpar. Tá, se acalma."
Mas Mariana não estava com raiva, não do jeito que eles esperavam. Ela não gritou, não tremeu, nem chorou, como alguns teriam imaginado se ela se envergonhasse. Em vez disso, ela ficou parada, observando, e quando deu outro passo em direção a Rafael, o sorriso dele vacilou, e ele percebeu que aquilo ainda não havia acabado. Tudo estava apenas começando. Por um longo momento, parecia que toda a sala havia esquecido de respirar. O cabelo cortado jazia amontoado no chão, como se fosse algo descartado no meio de uma conversa. A professora Fernanda continuava imóvel atrás de sua mesa, seus olhos passeando entre os rostos, sem intervir. Mariana ficou no centro daquele caos, com as mãos ao lado do corpo, a postura ereta, e a cabeça ligeiramente inclinada em direção a Rafael, que agora recuava, como se a distância pudesse apagar seu erro. Mas Mariana não se aproximou dele. Ela se lembrou das palavras de seu primo. Não se mova primeiro, a menos que seja necessário, e se mover, faça rápido e sem hesitar. A dor na nuca pulsava de humilhação, e ela não voltou a tocá-la. O dano estava feito, e todos haviam visto. Pedro murmurou algo, tentando puxar Rafael para longe. Vamos, relaxa. Ela está pirando. Mas Rafael não se moveu. João interveio, não para brigar, mas para intervir. Tá bom, dá um tempo. Seu ponto foi feito. Não, disse Mariana com voz mais fria que o gelo. Vocês não têm o direito de falar. O rosto de João mudou e ele recuou devagar, com os braços ainda erguidos, enquanto sua arrogância se transformava em reconhecimento misturado com medo. Um grupo de alunos se aglomerou perto da porta. Alguns observavam, com os olhos arregalados, outros tiravam seus celulares, indecisos se deviam filmar ou se esconder. Finalmente, a professora Fernanda se recompôs, pressionou o botão do interfone e gritou: precisamos de segurança imediatamente na sala 316. Segurança, agora! Mariana ficou no meio da bagunça, latas de tinta derramadas, cadeiras jogadas para todos os lados, papéis espalhados como folhas ao vento. Ela não estava ofegante, nem corada ou em pânico. Estava calma. Seus olhos percorreram lentamente o ambiente até se fixarem no cabelo no chão. Ela o pegou, segurou-o com quase um ar de reverência, depois se virou e saiu sem dizer uma palavra. Não correu, não falou, apenas caminhou com tranquilidade pela porta e entrou no corredor, onde seus passos batiam ritmados no linóleo como se nada tivesse acontecido. Atrás dela, o tumulto crescia. Vozes de alunos, passos apressados e a voz tensa da professora Fernanda. Mas Mariana continuava como se já soubesse para onde a levariam, o que iriam dizer, e que nada disso importava. Quando o vice-diretor apareceu com 2 seguranças na esquina, Mariana já esperava, parada silenciosamente no topo das escadas, com as mãos atrás das costas, segurando o cabelo cortado de forma solta. Mandaram que ela parasse, mas ela não se moveu. Os seguranças avançaram elevando as vozes e começando a procurar por algemas, mas ela não resistiu. Enquanto a conduziam em direção à secretaria, ninguém fez perguntas sobre o ocorrido. Ela simplesmente olhou fixamente, com o queixo cerrado, seu silêncio enchendo o corredor. Na secretaria, os alunos se encostavam nas paredes, fingindo olhar para pôsteres enquanto espiavam, tentando ouvir. Alguém murmurava seu nome. Por fim, uma terceira voz comentou que tinham cortado o cabelo dela, e essa notícia percorreu o ambiente como um zumbido. No gabinete do diretor, o senhor Henrique Bauer a aguardava. Ele não demonstrava surpresa quando os seguranças a trouxeram. Henrique era alto, tinha uma presença tranquila e inabalável. Vestia calças escuras e uma camisa cinza com as mangas arregaçadas. Com um breve aceno, dispensou os seguranças. Fechem a porta, ordenou, e após uma breve hesitação, a porta se fechou com um clique suave.
Henrique observou Mariana por um longo momento. Depois indicou a cadeira à sua frente. Sente-se, Mariana. O ambiente estava silencioso, isolado do caos lá fora. A porta havia sido fechada com firmeza. Mariana sentou-se rígida, ainda segurando o cabelo cortado, os dedos apertando-o como se ainda não decidisse se deveria preservá-lo ou esquecê-lo. O cheiro de café e papel antigo misturava-se no ar, e pela janela grossa podia-se ver alguns alunos nos cantos dos corredores, fingindo não ouvir. Henrique manteve o olhar fixo nela, com os cotovelos apoiados na mesa e as mãos cruzadas, a postura deliberada de um homem que sabia que cada palavra que iria dizer contava mais que tudo que fora dito antes. Li o relatório da professora de artes, começou ele com voz serena, e observei que você teve confronto com 3 outros alunos. Um deles saiu com o nariz quebrado, outro está indo para fazer radiografia no braço. Mariana não respondeu. Seu olhar baixou por um instante, não por vergonha, mas enquanto se preparava para o que viria a seguir. Diga-me de novo, continuou Henrique, inclinando-se um pouco para a frente. Por que você fez isso? Sua voz soou mais baixa agora, cansada, não irritada. Eles me cortaram o cabelo. Henrique assentiu, não surpreso, mas como se aquelas palavras confirmassem algo que ele já suspeitava há muito tempo. Deixou o silêncio pairar por um momento, olhando-a com paciência, sem julgamento. Eu assisti ao vídeo das câmeras depois que você saiu. Você não correu, você não lutou, você apenas esperou. Essa não é a reação de alguém que simplesmente perdeu o controle. Mariana ergueu os olhos, encontrando os dele com curiosidade tranquila. Eu não quis brigar, disse ela depois de um tempo. Eu só queria passar o dia e ir para casa. Então, por que não foi embora? Perguntou Henrique. Seus olhos se fixaram, a boca se comprimindo firmemente. Porque eu já tentei ir embora centenas de vezes. Porque ignorei os insultos, as pequenas provocações, os tropeços. E isso só os fez ficar mais atrevidos, rir mais alto e se comportarem com mais audácia. Ela abriu a mão, mostrando a ponta irregular do cabelo cortado. E então fizeram isso. Henrique encarou o cabelo, seu rosto inexpressivo. Não era apenas sobre cabelo. Não, respondeu Mariana. Nunca é só sobre cabelo. Seguiu-se um longo silêncio. Ele recostou-se lentamente, soltou o ar e disse com uma voz contida: Minha avó costumava fazer tranças na minha prima todos os domingos. Ela dizia que aquilo fazia parte da coroa dela, que o mundo sempre tentaria arrancá-la, seja por regras, por degraus ou pelo silêncio. Mas se você usar isso com orgulho, se souber o que significa, ninguém poderá tirar isso de você sem que você lute. Mariana não sorriu, mas seus ombros relaxaram um pouco. Eu vou ter que te suspender, declarou Henrique com firmeza. 3 dias de suspensão, respondeu Mariana em voz baixa. Mas eu não vou te expulsar, acrescentou ele rapidamente. Eles vão pressionar pais, conselheiros, talvez até o governo estadual. Vão dizer que você é um perigo e precisa ser removida. Os lábios de Mariana se comprimiram. E quando isso acontecer, continuou Henrique, eu vou solicitar as imagens das câmeras da sala de aula. Vou fazer o meu próprio relatório e começar a fazer perguntas que incomodem as pessoas. Ela o observou atentamente. Por quê? Ele falou devagar. Porque passei a vida inteira dividida entre fazer o que me pediram e fazer o que realmente importa. Hoje, decidi que essas 2 coisas não precisam ser separadas. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope manilha simples, deslizando-o pela mesa. Dentro estão os papéis da sua suspensão. Assine, eu vou protocolar e você pode ir para casa. Mariana pegou o envelope sem abri-lo de imediato. Mas isso não é o fim, acrescentou Henrique. Entende? Ela assentiu lentamente. Você tem lutado sozinha desde o seu primeiro dia aqui.
Ele continuou. Você não precisa mais fazer isso sozinha. Sua mão se relaxou um pouco, como se ela começasse a acreditar nele. E pela primeira vez, desde que entrou naquele escritório, ela disse algo que soou como esperança. Tudo bem. Na manhã seguinte, o estacionamento da escola se encheu mais cedo do que o normal. O céu ainda estava pálido quando o primeiro utilitário preto parou em frente ao prédio administrativo, seguido por uma limusine prateada e um carro branco brilhante, com vidros escurecidos, que não pertenciam a nenhum professor. Eles chegaram em ondas, de forma contida, mas determinada. Uma presença que não precisava ser barulhenta para se fazer notar. Esses eram os pais que nunca questionavam. Vinham esperando explicações, pedidos de desculpa e consequências. O senhor Henrique observava no fim do corredor, vendo o tempero se formar através das grandes janelas da entrada principal. Ele bebia seu café devagar, indiferente às vozes frenéticas que soavam pelo interfone. Eles chegaram, senhor. Devo chamar um mediador ou pedir reforço do conselho? Alguém perguntou. Com voz suave, ele respondeu. Não, mande-os para a sala de reuniões. Estarei lá em breve. Quando entrou na sala, já estavam presentes 3 pais e 3 mães, todos vestidos com casacos caros, com relógios brilhando sob a luz suave, que o olharam como se ele fosse um executivo já decidido a ser substituído. Uma mãe loira, vestida com um blazer vermelho e um colar de pérolas, cruzou os braços e o encarou friamente assim que ele entrou. Você é o diretor, senhor? Perguntou. Ela com firmeza. Sim, respondeu ele com um aceno sucinto. Eles não se sentaram, e tampouco ele. O silêncio se estendeu até que um homem alto, de terno bem cortado e um trench coat bege, deu um passo à frente. Vamos poupar as formalidades. Meu filho voltou para casa com o nariz quebrado e um olho roxo. Explique por que a garota responsável não foi detida. Ela foi suspensa, respondeu Henrique calmamente. 3 dias de suspensão. É o procedimento. Padrão para agressões físicas que causam lesões. Mas isso não foi uma briga, resmungou a mãe loira. Ou foi um ataque brutal? Não, disse Henrique com tranquilidade. Foi uma reação. O ambiente se tensionou. Com licença, interveio outro pai. Se bem me lembro, o senhor está defendendo ela, não é? Estou apenas expondo os fatos, afirmou Henrique com voz baixa e firme. Seus filhos se aproximaram de uma aluna durante a aula, usaram uma tesoura fornecida pela escola para cortar o cabelo dela sem permissão e depois zombaram dela publicamente. Isso é agressão, humilhação e violência emocional, e provocou uma reação física. Você não entende o que está dizendo, sibilou a mãe loira. Está tentando justificar violência contra alunos brancos. Não, retrucou Henrique, sua voz se tornando um pouco mais firme. Estou tentando justificar a verdade. Um dos homens se aproximou. Sua voz ficou baixa, mas carregada de ameaça. Temos sido indulgentes com essa escola, com esse distrito. Eu faço parte do conselho escolar. Minha empresa patrocina o esporte. E agora, meu filho tem medo de ir para a escola porque vocês permitem que uma garota com atitude... Eu permito que ela estude em uma escola onde ela pertence, onde tem todos os direitos e deveria ter sido protegida desde o primeiro dia, interrompeu Henrique com clareza, cortando a arrogância dos presentes como uma lâmina. Vocês não estão irritados porque seus filhos foram agredidos. Estão irritados porque ela reagiu e vocês não esperavam isso. Aquele silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de fúria contida. Uma das mães balançou a cabeça lentamente e com voz fria disse: vocês sabem que isso só vai piorar, não é? Nós não vamos deixar isso passar, nem depois do que ela fez, nem se a mídia descobrir. Eu conto com isso.
Eles olharam confusos, enquanto Henrique circulava a mesa lentamente. Sua voz suavizou o suficiente para forçar que se inclinassem para ouvir. Assim que a mídia ver esse vídeo, 3 garotos cercando uma garota na aula, cortando o cabelo dela, rindo e provocando, o público entenderá por que ela se defendeu. E se não for pela mídia, então serão os tribunais. Você não ousaria, resmungou um dos pais. Eu já o fiz, replicou Henrique. As imagens estão sendo revisadas pelo superintendente do distrito neste exato momento. Então, se vocês estão aqui para registrar queixas, façam isso. Mas se a intenção é me intimidar, estão perdendo o tempo. Um dos pais apontou o dedo. Isso vai custar o seu emprego. Henrique sorriu levemente. Se acontecer, será, porque fiz o que era certo. Ninguém respondeu. Os pais recolheram seus casacos em silêncio, com movimentos rígidos de raiva, cientes de que haviam perdido. A mãe loira foi a última a sair, dando um último olhar por sobre o ombro. Você cometeu um grande erro. Henrique olhou calmamente, de volta. Não, senhora, disse ele suavemente. Eu tomei uma decisão. Após a reunião, a tensão não diminuiu. Ela apenas assumiu outra forma. Os pais saíram sem conseguir o que queriam. Mas naquela mesma tarde começaram a chegar e-mails, copiados para os membros do conselho e para o superintendente, repletos de linguagem cortante e ameaças veladas sobre a segurança escolar e os padrões do distrito. Comentários sobre possíveis processos, boatos de que doadores repensariam seu apoio e avisos que circulavam nos corredores da administração sobre a imagem da situação começaram a surgir. Henrique leu cada mensagem com uma atenção precisa, imprimindo-as, arquivando-as por nome, data e tom. Ele respondeu apenas quando necessário, e quando o fez, suas respostas foram breves, formais e sempre acompanhadas de uma cópia da marcação de tempo do vídeo que mostrava exatamente o que havia acontecido na sala. As imagens não eram chocantes. Não mostravam socos ou sangue, mas revelavam algo pior. João sorrindo de lado, Rafael com a tesoura atrás de Mariana e o momento em que o cabelo dela foi tirado como se nada tivesse acontecido. Henrique não elevou a voz, não fez alarde. Apenas documentou, enquanto Mariana observava em silêncio. 4 dias depois, Mariana voltou à escola, entrando sem desviar o olhar, com as costas retas e uma expressão indecifrável. Os corredores estavam repletos de sussurros. Alguns alunos fixavam o olhar, outros evitavam olhar, e alguns demonstravam uma mescla de admiração e receio, sem saber se ela era perigosa ou intocável. Durante aquele dia, quase ninguém a chamava. Os professores evitavam contato visual e ninguém a chamava para participar. A atmosfera ao redor dela havia mudado, tornando-se mais densa e elétrica, não por medo, mas como uma forma de controle. À tarde, Henrique chamou Mariana para seu gabinete, não com uma advertência ou uma punição, mas com uma mensagem silenciosa, transmitida por meio de uma assistente pedagógica. Mariana encontrou-o cercado por pastas, anotações e registros de segurança. Ele indicou que fechasse a porta. "Você se sente bem entrando aqui?" perguntou, sem levantar os olhos. Ela deu apenas de ombros. "Estou acostumada a ser observada." "Ótimo, porque ainda estão te observando." Então, ele colocou uma única pasta marrom à sua frente. Dentro, havia fotos impressas e capturas de tela das câmeras. Uma mostrava Rafael atrás dela, outra a tesoura em pleno movimento, sem sinais de sangue, apenas evidências incontestáveis. "Já enviei isso ao superintendente", explicou Henrique, "e estou redigindo um relatório para o Estado. Pode ser que, vindo só de mim, passe despercebido, mas se formar um padrão..." "Que padrão?" perguntou ela, olhando-o atentamente. Ele bateu levemente com o dedo na pasta. "É aí que você entra."
Abrindo uma gaveta, ele retirou um caderno espiral fino, daqueles que são distribuídos em treinamentos para professores, e deslizou-o para ela. Nele constavam 3 nomes que ela conhecia: alunos calados, recém-transferidos, de origem humilde. Ao lado de cada nome, uma breve anotação: queda nas notas, armário vandalizado, reclamações ignoradas, advertências disciplinares. Passei o último semestre acompanhando isso, disse ele. Não só por sua causa, mas porque isso acontece há muito tempo, pequenas coisas que são ignoradas. Mariana leu os nomes 2 vezes. Ninguém jamais havia se manifestado. Alguns tentaram, segundo ele, mas foram ignorados e aconselhados a se ajustar, como se nem tudo fosse questão de raça. É exatamente assim, disse ela em voz baixa. Ele recostou-se e seus dedos repousaram levemente sobre o caderno. O que você quer que eu faça? Apenas observe, disse ela. Se você vir algo, anote nomes, horários, professores que olham para o outro lado, alunos que exageram. Documente tudo, mas não intervenha, a menos que seja realmente necessário. Você acha mesmo que eles ainda vão vir atrás de mim? Eu sei que vão, mas de uma forma diferente. Eles vão usar as regras, violações do código de vestimenta, linguagem agressiva, qualquer coisa para te fazer parecer instável. Mariana soltou um suspiro. Então, sou como uma isca? Ele respondeu com voz calma e decidida. Você é a nossa arma. Eles te subestimaram. Esse foi o primeiro erro deles. O segundo foi pensar que você estava sozinha. Ela o encarou com firmeza. E se eu fizer isso e nada mudar? Então faremos barulho. Mas primeiro temos que tornar isso inegável. Ela apenas assentiu levemente e assim começou. Não com uma manifestação ou manchete, mas com um caderno silencioso compartilhado entre 2 pessoas que conheciam. O sistema demais para confiarem nele. Mariana guardou-o no fundo da sua mochila, escondido como uma arma com a segurança ainda ligada. Nas semanas seguintes, ela observou, escutou e anotou cada detalhe. Rapidamente, a fachada calma da escola começou a rachar, não com explosões dramáticas, mas com pequenas fissuras que se espalhavam como ferrugem sob a tinta velha. Uma semana depois de sua suspensão, os anúncios matinais trouxeram um lembrete apressado sobre comportamento respeitoso e apresentação adequada. Uma mensagem tão vaga que poderia ser direcionada a qualquer um, mas o momento deixava claro para quem era realmente destinada. Os alunos trocavam olhares. Alguns reviravam os olhos. Outros a fitavam discretamente, como se ela fosse uma pergunta silenciosa que ninguém queria responder. Mariana não reagiu. Deixou a primeira onda passar. Não se tratava só daquele momento, mas do que viria depois. Na segunda semana, aconteceu novamente. Uma aluna, menor e de ascendência latina, foi empurrada no corredor por um garoto 2 vezes maior que ela. O riso dele soou despreocupado e sua voz carregava um tom de deboche que, para quem não prestasse muita atenção, soava quase brincalhão. Quando a menina tentou se defender, um professor chegou a tempo de repreendê-la por elevar a voz. Mariana anotou o horário, os nomes e a indiferença do professor. Ela não interveio, ainda não. No almoço, percebeu como certos alunos se reuniam sempre nos mesmos grupos, trocando olhares de soslaio sempre que ela entrava na cantina. Pedro, por exemplo, estava de volta com o braço imobilizado, andando mais devagar e discretamente do que antes, mas ainda acompanhado por Rafael e outro colega que até então não havia se envolvido. O grupo havia mudado de forma, mas não de propósito. Não precisavam falar com ela, pois a mensagem estava em suas posturas, no súbito silêncio que seguia seus passos, na maneira como as risadas cessavam quando ela passava,
Ao mesmo tempo, o Sr. Henrique começou a se mover de forma diferente, ainda calmo e medido, mas com um brilho de urgência nos olhos. Ele se reunia com os orientadores com mais frequência, realizava encontros mais longos em salas fechadas e enviava e-mails tarde da noite aos responsáveis do distrito, usando termos como padrão de má conduta e negligência administrativa. Mesmo sem copiar Mariana nesses e-mails, ela percebia claramente que seus olhares pelos corredores estavam mais atentos e demorados. Numa certa noite, quando a escola já estava praticamente vazia, Henrique a chamou para seu gabinete novamente. As janelas brilhavam com um tom suave de âmbar e a recepção já estava às escuras. Sem oferecer uma cadeira, ele se posicionou ao lado da janela com os braços cruzados e indicou a porta atrás dela. Tranque-a. Mariana obedeceu sem questionar. Em seguida, ele apontou para uma pequena pasta sobre sua mesa. Alguém me enviou isso anonimamente. Um e-mail interno de um professor, disse ele. Mariana abriu a pasta e folheou uma série de e-mails escritos em linguagem codificada. Professores discutindo problemas disciplinares recorrentes com alunos de famílias desestruturadas e outras linhas fazendo alusão a influências culturais externas, sem mencionar nomes, mas com um contexto claro. Com voz fria, ela leu. Algumas dessas meninas vêm aqui para causar problemas. Elas precisam de estrutura, não de piedade. O professor em questão, da sua aula na terceira hora, já havia ignorado o primeiro incidente com Rafael, e Mariana deixou o papel cair. Estão montando um caso contra mim, afirmou ela. Henrique assentiu brevemente. Não apenas contra você, contra tudo o que desafia a ordem que eles tanto prezam, mesmo que seja a verdade. O rosto de Mariana endureceu. E agora, o que fazemos? Nós observamos as rachaduras, disse ele. E quando elas crescerem, nós colocamos o prego. O prego veio mais rápido do que esperavam. 2 dias depois, um zelador discreto chamado Reinaldo, normalmente reservado, parou Mariana no corredor, justamente quando a última aula estava começando. Com voz baixa e um olhar rápido pelo corredor vazio, disse: Eu vi o que aconteceu na aula de artes. Naquele dia, enquanto eu trocava uma lâmpada no final da sala, ninguém prestou atenção. Mariana o encarou. Por que me conta isso? Agora, ele hesitou. Porque já vi isso acontecer antes, não só a tesoura, mas o que aconteceu depois, como isso corrói as pessoas por dentro. Ela assentiu lentamente. Você diria isso se alguém perguntasse? Seus olhos se voltaram para o corredor novamente. Se a pessoa certa perguntar. Mais tarde, quando ela contou a Henrique sobre a conversa, ele apenas murmurou: Isso é só o começo. Outro sinal apareceu durante uma reunião de professores, quando uma jovem professora de inglês, a senhora Ana, recém-formada, perguntou durante um segmento sobre igualdade. Por que nenhum aluno foi entrevistado antes do distrito emitir sua declaração sobre o incidente? Sua voz tremia e a pergunta a atingiu como um trovão, seguido de completo silêncio. No dia seguinte, ela descobriu que seu nome havia sido retirado da Comissão de Desenvolvimento Profissional, da qual fazia parte o ano inteiro. Mariana anotou isso também. Escreveu tudo. Observou como o sistema se curvava e se realinhava, como os professores desviavam o olhar e como os alunos escolhiam lados sem falar. Ela não era mais um enigma. Agora era um teste, e ninguém queria ser aquele que fracassava. Tudo recomeçou no almoço, como sempre acontecia, em locais onde os professores fingiam não ver e a administração assumia que uma cantina silenciosa significava que tudo estava bem. Mariana se sentava sozinha, com seu prato quase intocado, as costas voltadas para a janela do fundo, onde a luz entrava, mas nunca a alcançava por completo. Ela gostava daquele lugar, calmo, meio na sombra, onde podia observar sem ser observada. Mas naquele dia,
Ela sentiu antes mesmo de ver uma mudança. As vozes atrás dela ficaram um pouco mais altas. O riso familiar de Rafael, os sussurros zombeteiros de Pedro e a voz contida, quase teatral, de João, como se cada palavra fosse direcionada a um público invisível. Eles não haviam tentado nada nos últimos dias, talvez nem nas últimas semanas, mas Mariana sabia que isso não tinha acabado. Ela abaixou a cabeça enquanto uma uva rolava pela mesa e um guardanapo amassado pousou ao lado do prato. Ela não se mexeu nem olhou para cima. Seu caderno registrava cada detalhe. 11h38. Uma uva rolou do ângulo noroeste. 11h40. Um guardanapo jogado por Pedro acompanhado de risadas. 11h42. Rafael imitou minha postura. 11h43. João falou mais alto, observando-me. 11h44. Um garfo de plástico acertou um colega e João disse: "Por que você não sorri?" Nesse momento, ela levantou os olhos devagar e encontrou o olhar de João, que ficou paralisado por um instante, tempo suficiente para que sua encenação falhasse. Mariana não disse nada, nem franziu a testa. Apenas manteve o olhar fixo até que ele tossiu e voltou para seus amigos, como se tivesse perdido algo que não conseguia nomear. Ela não precisava mais lutar, bastava observar enquanto eles fracassavam diante dos seus olhos. Ela se levantou, pegou seu prato e passou pela mesa sem pressa ou palavra. Enquanto passava, Pedro murmurou: "Bruxa maluca." Mas ela já estava longe, caminhando direto para a secretaria, com o nó de raiva em seu peito queimando sem fumaça. Era um fogo interno que ninguém poderia apagar. Ela pediu para falar com Henrique. A secretária hesitou. "Ele está em reunião", disseram. "Talvez você possa deixar um recado." "Não", respondeu Mariana com firmeza. "Eu espero." Ela ficou parada perto da vitrine dos troféus, sem se mover, com o rosto sem expressão, por 15 longos minutos. Finalmente, Henrique apareceu, sem o casaco, com as mangas arregaçadas, e a viu imediatamente, levantando uma sobrancelha. "Você está melhor agora?" "Eu estou", disse ela. Ele abriu a porta sem perguntar o motivo. "Entre", ela falou, colocando seu caderno sobre a mesa e deslizando-o para ele. "Abra na última página." Ele leu em silêncio, acenando com a cabeça à medida que os olhos passavam por cada linha. "Eles estão começando de novo", disse ela suavemente, testando os limites para ver se mais alguém tinha notado. Alguns alunos em mesas próximas, uma professora na frente, mas Mariana estava concentrada no celular. Henrique folheou a página e encontrou uma pequena anotação em letras precisas. Posição da câmera. Nordeste, visão bloqueada por uma coluna quando sentado. Ele olhou surpreso. "Você mapeou os pontos cegos?" A voz de Mariana permaneceu calma. "Você me disse para tornar isso inegável." Seus lábios se curvaram num sorriso sutil. "Você prestou atenção." "Eles acham que ninguém está observando", disse ela. "Não, até que isso os atinja de frente", respondeu ele. Ele tirou o celular, digitou rapidamente uma mensagem e voltou a encará-la. "Vou solicitar as imagens da cantina ao setor de TI do distrito antes que alguém possa alterá-las. Mas vamos precisar de depoimentos. Ninguém vai falar a não ser que outro se manifeste primeiro. Você topa?" Mariana olhou firmemente para ele. "Eu faço o primeiro depoimento." Houve uma breve pausa, o peso das palavras pairando no ar, e ele assentiu lentamente. "Então vamos oficializar isso." Eles redigiram um relatório juntos, com as anotações dela organizadas e claras. A voz de Henrique permaneceu tranquila, enquanto os dedos dele digitavam com a firmeza de quem não precisa mais pedir permissão. Quando terminaram, ele a olhou e disse: "Eles não vão gostar disso." "Eu não quero ser querida", respondeu Mariana. "Você quer ser ouvida", disse ele. Ela assentiu, e ele se recostou,
cruzando os braços. É hora de você ter sua voz ouvida. Tudo começou de forma sutil, como uma pequena faísca de dúvida que se transformou em algo inegável. Até que Mariana registrou seu depoimento, Henrique assegurou as imagens e algo mudou sutilmente na escola. O ambiente da secretaria ficou mais silencioso quando ela passava. Alguns professores demoravam mais antes de pedir que ela lesse em voz alta ou distribuísse materiais. Ninguém dizia nada diretamente. O receio não era do que ela fizera, mas do que ela poderia fazer a seguir. Enquanto isso, Henrique movia-se com uma calma determinada que escondia o quão rápido as coisas se acumulavam por baixo. Reuniões com representantes do distrito tornaram-se mais frequentes, e sua caixa de e-mails enchia-se de perguntas cuidadosamente formuladas por membros do conselho, que antes se mantinham à distância. Mas ninguém percebeu que Henrique não tentava acalmar a tempestade. Ele estava esperando a maré subir. No final daquela semana, as imagens da cantina foram registradas, editadas e encaminhadas juntamente com o depoimento de Mariana. No vídeo, os acontecimentos se desenrolavam sem comentários ou cortes. Mostrava Mariana sentada sozinha, imóvel, enquanto os rapazes riam, jogavam comida e zombavam de sua postura. Aos 11h44, era possível ouvir claramente a voz de João dizer: "Por que você não sorri?", seguido de um longo silêncio, mais eloquente do que qualquer ato de violência. Quando Henrique enviou o relatório para o distrito, ele anexou não só as imagens e o relato escrito de Mariana, mas também cópias de registros disciplinares anteriores, reclamações de 3 outros alunos sobre o mesmo grupo, todas rejeitadas, como infundadas, nomes, datas, padrões, uma trilha documental que não era dramática, mas meticulosa e pesada. Uma jornalista local, uma jovem negra chamada Letícia Martins, que há anos cobria a política educacional, pegou o fio da história. Ela contatou primeiro Henrique, depois Mariana, sem forçar perguntas, pois sabia que empurrar demais podia destruir o relato. O que torna essa história diferente é a clareza, os documentos, o vídeo, o silêncio, respondeu Mariana. Letícia pediu uma entrevista. Mariana concordou, mas não para a TV, nem para dramatizações. Apenas um bate-papo informal com uma câmera, sem luzes extras, apenas sua voz. Elas se encontraram na sala de imprensa após o término das aulas, muito depois que os corredores ficaram vazios e a luz do fim de tarde se transformou em sombras longas e suaves. Henrique esperava do lado de fora, sem ser invasivo, mas próximo. O zelador parou para escutar. O segurança não interrompeu. Quando Mariana se sentou diante da câmera, com as mãos repousando nas coxas e o semblante neutro, Letícia pressionou o botão de gravação e disse: "Fale apenas o que quiser, nem mais, nem menos." Mariana não parecia nervosa, apenas cansada, mas alerta. Ela não falou sobre a briga em si. Contou sobre como se sentia vigiada, sobre as zombarias, sobre o momento no banheiro, quando seu cabelo foi cortado e ela ficou encarando os fios quebrados, e como o riso, embora baixo, cortava a atmosfera. Ela não chorou nem tremeu. Falou com a firmeza de quem já passou pelo pior e não quer piedade. Quando Letícia perguntou o que ela esperava para o futuro, Mariana respondeu simplesmente: "Eu quero que a verdade deixe de ficar escondida." A entrevista foi veiculada discretamente online e acompanhada de um pequeno artigo intitulado "Aluna fala após incidente de corte de cabelo. Polêmica em escola de grande cidade." Não foi sensacionalista nem viral. Era clara, e essa clareza se espalhou devagar. Na segunda-feira seguinte, os pais começaram a ligar para a escola. Não para reclamar, mas para perguntar: será que aconteceu mesmo? Houveram outros casos? Por que os alunos não foram protegidos? Quem estava vigiando? Então,
começaram a surgir os verdadeiros indícios. Uma ex-professora publicou anonimamente nos comentários do artigo que, certa vez, havia registrado uma reclamação sobre o comportamento de Rafael ao assediar uma aluna de origem africana, mas lhe disseram para apenas anotar e seguir em frente. Outro pai compartilhou uma troca de e-mails entre uma orientadora e um diretor, onde preocupações com tensões raciais foram descartadas com a frase: "Não queremos causar alarde desnecessário." A professora Ana, que ousara se manifestar na reunião de professores, divulgou a entrevista em suas redes sociais com um simples comentário: "Isso não é novidade. Agora está finalmente visível." Bum! Ela foi discretamente transferida na semana seguinte. Os alunos notaram a mudança. Na quarta-feira, o superintendente convocou uma reunião obrigatória na escola. Na sexta-feira, o conselho escolar divulgou uma declaração exigindo uma revisão externa das práticas disciplinares. Durante tudo isso, Mariana continuou a percorrer os corredores como antes, com postura ereta, olhar firme e falando somente quando fosse necessária uma resposta. Seu silêncio, que antes era interpretado como desafio, transformara-se em autoridade. No final da semana seguinte, não foram as paredes que se fecharam em torno de Mariana, mas sim o sistema que antes protegia os rapazes sem hesitação. A divulgação pública da investigação independente pelo Conselho Escolar apareceu na capa do jornal local. As palavras foram escolhidas com cuidado, mencionando o compromisso com a equidade e a revisão dos sistemas disciplinares. Mas por trás do verniz havia uma sensação palpável de medo. Havia muitos olhos agora, muitas perguntas e provas demais. Henrique passou por tudo com uma precisão silenciosa, sem participar de coletivas de imprensa ou conceder entrevistas, apenas documentando, ouvindo e reunindo cada memorando, cada reclamação ignorada, cada registro que conectasse um padrão a outro. Ele havia se tornado não só cauteloso, mas deliberado. Cada palavra que proferia era escolhida com cuidado e cada reunião em sala fechada terminava com uma trilha documental. E Mariana, apesar de toda a atenção que a cercava, manteve sua rotina, chegando no horário, entregando suas tarefas, caminhando de aula em aula sem alarde. Seu silêncio, outrora visto como desafio, agora era sinônimo de autoridade. Numa segunda-feira chuvosa, o distrito divulgou suas primeiras conclusões. Discretamente, sem coletiva de imprensa, apenas através de um comunicado escrito enviado a todos os pais e professores, intitulado Atualização Preliminar. O documento continha 7 parágrafos, mas um único enunciado mudou tudo. Verificamos que várias reclamações anteriores, envolvendo o mesmo grupo de alunos, não foram investigadas ou encaminhadas corretamente. Serão tomadas medidas corretivas. Em poucas horas, esse enunciado explodiu na opinião pública. O nome de Brandon estava em alta. Alguém vazou o vídeo da cantina para uma conta de mídia social gerida por alunos, e ele se espalhou rapidamente, compartilhado, repostado, analisado, no momento em que João imitava com um garfo seguido. Do riso, da provocação, do silêncio e do olhar. O que ninguém esperava era o que aconteceu em seguida, não por Mariana, mas de dentro do próprio grupo de rapazes. Uma colegial da mesma série postou um longo relato detalhando como Pedro a havia assediado durante a orientação, como ela reclamou e foi informada de que talvez estivesse interpretando errado a situação. Ela guardou o e-mail. Capturas de tela foram compartilhadas. Um ex-aluno, que agora estudava em outra instituição, comentou simplesmente: "Esse é o mesmo garoto que me seguiu até meu carro 3 vezes e nunca foi punido." O relato se alongou, o tom mudou, até que finalmente ocorreu uma mudança inegável.
Naquela quinta-feira, em uma audiência interna do distrito, que não era pública, Mariana e Henrique foram convidados a falar não só sobre o incidente, mas também sobre a cultura que permitiu que isso acontecesse. Inicialmente, Mariana não quis comparecer. Disse a Henrique que seria apenas um show sem impacto real. Mas ele não tentou convencê-la com falsas promessas. Às vezes, uma fala não muda nada, disse ele enquanto observavam as manchetes que lentamente se atualizavam em seu monitor. Sabe, às vezes a mudança ocorre porque as pessoas ficam sem desculpas, e ela concordou. A audiência não aconteceu em um tribunal, mas num pequeno prédio do distrito, com luzes fluorescentes e cadeiras dobráveis. Um ambiente que fazia tudo parecer menor. Contudo, a sala estava cheia, pais, professores, representantes da comunidade e alguns repórteres que conseguiram se inscrever. Mariana subiu ao palco, vestindo um moletom preto simples, sem joias, sem excessos, apenas ela mesma, sem cartões de anotações ou roteiro. Ela não elevou a voz, nem pediu piedade. Contou o que havia acontecido, o que antecedeu o ocorrido. Quando um membro do conselho perguntou cautelosamente: "Você sente que a justiça foi feita para você?" Ela respondeu sem hesitar: "Eu não preciso de justiça rápida, eu preciso dela completa e não só para mim." Segue-se um longo silêncio, desconfortável, mas sem interrupções. Mais tarde, naquela tarde, foi emitida uma carta de medidas disciplinares contra Rafael, Pedro e João. O documento usava termos como assédio, má conduta direcionada e negligência administrativa. A carta não foi divulgada publicamente, mas já não importava. O silêncio que os protegia tinha se despedaçado. Até sexta-feira, Brandon havia deixado a escola. Os pais de Pedro pediram transferência e João continuou, mas caminhava com a cabeça baixa e a postura abatida, o peso de suas ações visível a cada passo. Ele evitava Mariana por completo. E quando ela o cruzava no corredor, todos sabiam, sem que uma palavra fosse dita. A escola parecia diferente agora, não porque o prédio tivesse mudado, mas porque a ilusão que a envolvia havia se quebrado. As paredes permaneciam, os corredores ainda ecoavam conversas e os sinos tocavam com a mesma indiferença mecânica, mas o poder do silêncio havia se dissipado. Alguns alunos ainda olhavam para Mariana como se ela fosse uma ameaça, e alguns professores ainda falavam de forma contida quando a dirigiam a palavra, mas ninguém tinha mais a certeza de que ela simplesmente se apagaria. Em vez disso, a pergunta era inevitável. O que ela faria a seguir? Numa tarde de quinta, durante a aula de quinto período, com o cheiro de chuva no ar, Henrique chamou Mariana novamente ao seu gabinete. Desta vez, não com urgência, mas com uma mensagem discreta, deixada por uma assistente, colocada cuidadosamente sobre sua mesa. Mariana entrou com seus passos calmos, agora mais seguros e deliberados. Henrique indicou uma cadeira vazia à sua frente. Desta vez, a mesa estava limpa, sem papéis ou arquivos abertos na tela. Era apenas ele, sentado, com as mãos cruzadas, e um semblante sereno que mostrava que não se tratava de uma punição. Hoje de manhã, recebi uma ligação do superintendente, disse ele lentamente. Eles finalizaram o relatório externo. O conselho se reunirá amanhã para discutir recomendações e em breve serão divulgadas declarações públicas. Mariana assentiu em silêncio. Eles planejam emitir um pedido de desculpas oficial, por escrito e de forma pública, continuou Henrique. Mariana piscou sem surpresa. E querem que o senhor fale na coletiva de imprensa, apenas por alguns minutos, nada obrigatório. A decisão é sua. Ela recostou-se na cadeira pensativa, mas sem se fechar. Eles acham que se eu falar, tudo ficará bem. Não, disse Henrique, eles só querem parecer que se importam. Mariana o encarou com firmeza.
E o que o senhor acha? Ele fez uma pausa breve, de forma que ela sentisse que sua opinião importava. Eu acho que essa história agora é sua. Você controla a narrativa, a direção e a voz. Se você falar, isso se tornará oficial, passará a ser todo seu. Ela refletiu por um momento, não por orgulho ou vingança, mas para ter certeza. E se eu ficar em silêncio? Então, eles ainda vão se desculpar, atualizar as regras, implementar novos treinamentos e promover oficinas, mas suas palavras não terão o mesmo peso. Se você falar, elas serão para sempre. Ela olhou pela janela, onde gotas de chuva começavam a escorrer lentamente, enquanto, fora, os alunos atravessavam o pátio com seus guarda-chuvas como pequenos escudos. Estou pronta, disse ela finalmente. Henrique assentiu levemente. Eu pensei que sim. Mas não era só a coletiva de imprensa que a preocupava. Ainda havia uma última conversa a ter, um último assunto a resolver. João. Ele não havia falado com ela desde que as medidas foram tomadas. Rafael e Pedro haviam sumido. As famílias deles desapareceram num nevoeiro de advogados e silêncio. Mas João permaneceu, movendo-se como um fantasma, mais quieto, evitando contato visual e qualquer comentário. Sua antiga postura confiante, agora substituída por uma cautela que o seguia por onde quer que fosse. Após o fim das aulas, ela o encontrou no estacionamento, onde os alunos mais velhos se reuniam. Ele estava encostado no carro, com o celular na mão e os fones pendendo, a cabeça baixa. Ele não a notou até que sua sombra se projetou diante de seus pés. Ao levantar o olhar, o medo brilhou em seus olhos. Mas Mariana parou. Eu não estou aqui para brigar, disse ela em voz baixa. Ele permaneceu em silêncio. Mariana ficou diante dele, deixando o silêncio se estender até que ele a encarasse como pessoa e não como ameaça. Você já parou para pensar por que fez isso? A testa dele se franziu. Fez o quê? Ela inclinou a cabeça. Cortou. Meu cabelo. Ele gaguejou. O quê? Você disse? Ela riu suavemente. Quando você fez isso, o que esperava? Que nada acontecesse? Que alguém como eu não tivesse direito à dignidade? Ele engoliu em seco. Era para ser uma brincadeira. Ela assentiu devagar, sem desviar o olhar. Você achou que podia fazer isso? Eu não achei. Você fez. Ele se afastou constrangido. Eu não preciso de um pedido de desculpas seu, completou Mariana. E não estou aqui para ouvi-lo. Só quero que entenda. Ele se encolheu, desconfortável. Você não me quebrou. Você se revelou, disse ela. E com isso, se virou e foi embora, sem olhar para trás. A coletiva de imprensa aconteceu na grande auditório da escola. Um espaço neutro, determinado pelos responsáveis do distrito, um lugar que não pertencia a ninguém, mas que carregava o peso de todas as palavras ali ditas. As primeiras 6 fileiras foram desocupadas para a imprensa e para os membros do Conselho Escolar. As equipes de filmagem chegaram cedo, montando as luzes e os microfones, enquanto os cabos se enroscavam pela cena, como se fossem serpentes. Do lado de fora, repórteres se posicionavam sob um céu cinzento, com vozes contidas e formais, relatando o esforço do distrito para promover a reconciliação. Lá dentro, a tensão pulsava sob cada cumprimento educado e em cada programa dobrado. Henrique permaneceu ao lado do palco, com as mangas arregaçadas e a gravata solta, tão calmo como sempre. Seu semblante não mudara desde o dia em que chamou Mariana ao seu gabinete. Aquela determinação silenciosa, o entendimento de que o verdadeiro poder não precisa ser barulhento, era evidente. Atrás do palco, Mariana esperava, acompanhada por um membro da equipe de comunicação do distrito e por Letícia Martins,
A jornalista que primeiro ajudara a trazer sua história à tona. Mal se falou. O ambiente nos bastidores estava lotado e todas as câmeras se voltariam para ela assim que ela subisse. Não por interesse pessoal, mas porque ela era a única que ainda não havia falado diante de um microfone. O superintendente foi o primeiro a falar, lendo de um comunicado impresso com uma voz calma e contida. Palavras como falha em agir e revisão de políticas ecoaram pelo auditório, enquanto ele reconhecia os incidentes, expressava seu pesar, agradecia a Mariana por sua coragem e prometia um compromisso com a equidade e a responsabilidade. Seguiram aplausos discretos, mais por obrigação do que por convicção. Em seguida, Henrique subiu ao palco para apresentar brevemente Mariana. Suas palavras foram curtas. Mariana não pediu um pódio nem câmeras extras. Ela tinha conquistado seu espaço. Com um aceno, Henrique se afastou. Mariana caminhou lentamente até o centro do palco, seus sapatos fazendo um som suave no piso de madeira. Ela usava um blazer preto simples sobre uma blusa branca, o cabelo preso em um coque discreto, o rosto sério e determinado. Inicialmente, ela não pegou o microfone. Permaneceu parada, observando a plateia. Rostos que demonstravam expectativa, desconfiança, curiosidade, alguns já à procura de um trecho para citar. Quando finalmente começou a falar, sua voz era calma e medida. Meu nome é Mariana Costa. Não estou aqui para falar sobre o que me fizeram. Vocês já viram o vídeo, leram o que aconteceu, tiraram suas conclusões. Estou aqui para contar o que esse momento significou para mim e o que ele não significou. Não me tornou violenta, instável ou perigosa. Significou apenas que eu estava cansada, cansada de ser humilhada, cansada de fingir que o silêncio é força, cansada de ter que suportar tudo sem reclamar, só porque não me encaixo no padrão deles. Suas palavras fluíram devagar, como se ela percorresse um caminho longo e decidido. Eles me cortaram o cabelo, mas não me quebraram. Eles riram, mas não venceram. Quando me levantei naquele dia e nos dias que se seguiram, não lutei só por mim. Lutei por todos os alunos a quem já disseram que são demais, muito barulhentos, muito raivosos, muito negros. Porque, de outra forma, ninguém iria defender. Há uma pausa longa enquanto a sala absorve sua mensagem. Celulares se calam, repórteres abaixam seus dispositivos. Mariana se inclinou um pouco para frente, baixou a voz para que todos ouvissem. Eu não quero sua piedade, não quero ser o símbolo de vocês. O que eu quero é responsabilidade, que não espere alguém se machucar, proteção que não dependa de manchetes. E uma escola onde a dignidade seja concedida a você simplesmente por ser humano. Mais uma pausa permitiu que suas palavras se assentassem. Muitas vezes me perguntaram o que eu desejo para o futuro, o que a justiça significa para mim. E talvez eu não tenha uma resposta simples, mas eu sei o que não quero. Desculpas, vazias sem ação. Promessas que se esvaem em uma semana e não ser a única a ter que lutar. Ela expirou lentamente. Essa escola pode ser melhor, se quiser. Então, ela recuou do microfone, não com um gesto dramático ou uma reverência, mas com a força tranquila que a acompanhara o tempo todo. Ela não precisava da aprovação do público. Ela transformara tudo o que tentaram tirar dela em algo inquebrável. Inicialmente, não houve aplausos, apenas um silêncio profundo que gradualmente se transformou em acenos discretos, como se todos reconhecessem sem alarde que a verdade agora não podia ser ignorada. Mariana saiu do palco, passando por câmeras, holofotes e filas de rostos que antes fingiam não notá-la. Ela estava cansada de ser invisível. Nos dias que se seguiram à coletiva, o ambiente estava calmo. Não o silêncio de evasão ou de críticas não ditas, mas o silêncio que vem depois de algo ter sido verdadeiramente rompido.
A escola não se transformou de um dia para o outro. As mesmas paredes, os mesmos professores, os mesmos alunos continuaram a existir, mas a maneira como as pessoas a olhavam havia mudado, e o ar ao seu redor parecia diferente. Alguns alunos ainda a encaravam como se fosse uma ameaça, alguns professores ainda a tratavam com reservas, mas ninguém mais tinha a certeza de que ela simplesmente se apagaria. Em vez disso, todos se perguntavam: o que ela fará a seguir? Numa tarde, quando o ano letivo se aproximava do fim, uma menina mais nova, talvez com 14 anos, com uma mochila que quase a engolia, parou Mariana no corredor. "Você é a Mariana, né?" perguntou a garota em voz baixa. "Sim", respondeu Mariana. Os olhos da menina se arregalaram. "Obrigada pelo que você fez. Antigamente, eles sempre aprontavam com a minha prima. Agora, não acontecem mais." Mariana deu um pequeno, sincero sorriso e continuou andando. Mais tarde, em casa, seus pais notaram a mudança nela. Sua mãe sentou-se ao lado dela, assistindo as notícias com o volume baixo, enquanto o nome de Mariana aparecia na parte inferior da tela. Sem muitas palavras, sua mãe colocou uma xícara de chá à sua frente e disse: "Estamos orgulhosos de você." Essas palavras não apagaram tudo, mas aqueceram seu coração como o fogo de inverno. Na semana seguinte, Mariana voltou à academia de boxe, onde seu primo Eduardo ainda treinava. O ginásio era o mesmo, luzes suaves, o cheiro familiar de suor e lona e o som ritmado de socos atingindo os sacos. Eduardo a observava do outro lado da sala, enquanto ela amarrava as mãos com movimentos mais lentos e deliberados. Sem fazer perguntas, ele jogou-lhe um par de luvas e disse: "Está pronta?" Ela entrou no ringue com uma calma que não se ensina. "Eu nunca parei", disse ela. Juntos, eles passaram pelos exercícios, sem conversar, apenas acompanhando o ritmo dos movimentos, redescobrindo a força em cada golpe. Entre os rounds, enquanto ela descansava encostada nas cordas, Eduardo comentou: "Você esperou." E então acertou. Mariana apenas assentiu e Eduardo acrescentou com um sorriso satisfeito: "Agora, você mostra aos outros como se faz." Mariana não precisou dizer mais nada. Ela já sabia. As últimas semanas do ano letivo passaram lentamente, não como se o tempo desaparecesse quando nada acontecia, mas como se ele se estendesse enquanto tudo ao redor se transformava. O prédio escolar permanecia o mesmo, mas já não parecia um lugar onde era preciso apenas sobreviver. Mariana percorria os corredores sem atenção habitual, sem ficar atenta ao próximo confronto. Não que o mundo tivesse se tornado completamente seguro, ela simplesmente não se sentia mais pequena. Ela parou de carregar seu caderno, não porque não precisasse mais dele, mas porque outros alunos também haviam começado a lutar pelos seus direitos. Um grupo informal de responsabilidade mútua se formou. Eles anotavam, faziam perguntas, ouviam uns aos outros, e ao passarem por ela, apenas acenavam, como se já soubessem o que ela tinha ensinado, sem precisar de sua aprovação. Mariana passou a ver Henrique com menos frequência, pois seu trabalho aumentou consideravelmente depois da resposta do distrito. Mas sempre que se encontravam, havia um entendimento silencioso. O que eles construíram juntos agora fazia parte do sistema, integrando-se aos treinamentos, às mudanças discretas nas reuniões de professores e à realidade de que alunos, como ela, não precisavam mais lutar a cada interação para garantir sua humanidade. Numa tarde, quando Mariana passou pelo gabinete de Henrique, que estava ocupado retirando relatórios da copiadora, ela perguntou em voz baixa: "Você acha que eles vão continuar com isso?" Ele ergueu os olhos com um leve cansaço, mas algo firme permanecia. "Alguns vão", respondeu,
e os outros se adaptarão. Ela assentiu, não exatamente em concordância, mas em entendimento silencioso. Isso é o bastante para você? É o suficiente para começar, respondeu ele. Lá fora, finalmente, a primavera rompeu o longo inverno. As árvores ao redor da escola floresceram em branco e verde claro, e os alunos começaram a permanecer nas escadarias após o último sinal, como se estivessem suspensos entre o fim e o recomeço. Mariana caminhava sem precisar medir o passo ou controlar a expressão. Ela não precisava mais se segurar. Sentia-se completa. Logo se espalhou a notícia de que a família de João havia se mudado discretamente, sem cerimônia, sem despedidas, apenas uma lacuna onde seu armário antes ficava. Mariana não se sentia vitoriosa, mas sim realizada. O que importava não era para onde eles tinham ido, mas o que ela continuaria a construir em casa. O clima mudara. As refeições em família, as conversas espontâneas, o leve aceno do pai, quando as notícias sobre ela passavam, não era perfeito, mas era reconhecimento. Na última semana de aula, Mariana voltou ao mesmo lugar na cantina onde tudo havia começado. Desta vez, ela se sentou no centro, rodeada por uma tranquilidade que não vinha de uma multidão, mas da própria calma. Uma nova aluna, uma garota tímida, de olhos escuros, passou por ela a caminho de um lugar vazio. Mariana a olhou e disse suavemente: "Pode se sentar aqui." A menina hesitou por um instante e então se acomodou. Elas falaram pouco. Apenas compartilharam aquele espaço que antes parecia negado a Mariana e que agora pertencia a ambas. Naquela mesma tarde, quando os alunos saíram para as férias de verão, Mariana parou diante das portas de vidro da escola, sob o lema Excelência pela Comunidade. Pela primeira vez, aquelas palavras não soaram irônicas, não porque a escola as tivesse cumprido, mas porque ela as encarnava. Ela caminhou devagar para casa, deixando o sol acariciar seus ombros, passando por pontos conhecidos, onde crianças riam. Aquelas ruas agora eram dela, parte da história que ela ajudara a escrever. Naquela noite, em seu quarto, ao retirar o último livro da mochila, Mariana encontrou o antigo zopo, cuidadosamente guardado entre as páginas de um diário, que ela não abria há semanas. Ela o segurou por um longo tempo, não com dor, mas com reverência. E então o colocou cuidadosamente em uma caixa, fechou a tampa e o guardou na prateleira mais alta do seu armário. Não como um monumento, mas como lembrança de quem ela se tornou depois que tentaram tirar algo dela. Ela não precisava de um monumento, ela era ela mesma. Espero que você tenha gostado dessa história. Compartilhe com seus amigos e se inscreva para não perder as próximas. Enquanto isso, selecionei mais 2 histórias que tenho certeza você vai apreciar.